Não sabe porra nenhuma de futebol. Não pode falar isso, mas eu não aguentei. E a vitória como foi? Com um gol do Cano aos 2 minutos, com um golaço do Hércules aos 49 da segunda etapa, com o Fábio. Olho nesse garoto, tá? Renato, aí vai recado pra você. Eu já digo isso há muito tempo. Você, hoje, é o nosso melhor técnico. Mídia brasileira e mundial bate palmas para o Fluminense após a vitória sobre a Inter de Milão na Copa do Mundo de Clubes. Veja a seguir e deixe sua opinião nos comentários. Que o Al Hilal ganharia do Manchester City. Fala um só. Um comentarista, um apresentador, um narrador. Mas nem a torcida dos caras. E aí vem o Fluminense. Quem que falaria no começo da competição que o Fluminense estaria nas quartas de final? Nunca. Quem que nós falamos aqui? Flamengo. Aonde o Flamengo tá? Chupando o dedo, para não dizer, chupando o cotovelo. Diga-se de passagem. Chegaram no Rio de Janeiro hoje, sem ninguém, sem nada, e tá o Renato Gaúcho lá dando entrevista, irmão. Que por sinal toca o hino do Fluminense. Pode tocar o hino do Fluminense pra minha sogra. Tá aí, ó, pra máquina tricolor, pro casal 20, que era o Washington e Assis, né? Pra Romerito, pra Super Ézio, pra Rivelino, pro Branco, pro Tato, né? Pra Carlos Alberto Pintinho, um dos maiores volantes da história. Toca o hino do Fluminense. Nós jamais acreditaríamos. E aí vem uma parada. Pode tocar o hino. E tem uma parada. Pô, e aí o Fluminense vem tão forte e ainda torce contra o Manchester City, dá certo a torcida. Entra o Al Hilal, que é um time bom. Bom. Não é muito também, não, mas... E aí o Fluminense podendo ir pra final. Pra final do Mundial. É pra semi. E aí brigar com o Palmeiras se passar do Chelsea. Essa chave, o Palmeiras, pra mim, é o favorito. O Chelsea com o Al Hilal e com o Fluminense. Aí da outra, aí você tem Juventus, Real Madrid, e aí vamos ver o que vai acontecer. Parabéns ao Fluminense. Ponto. Agora, o que a gente tem que entender esse Mundial, e nós aqui como comentaristas, é o seguinte: os caras estão com força. Não tô nem aí, cara. Eu acho que a gente tem que parar de ser tão pequeno, sabe? O futebol europeu é óbvio que é melhor que o nosso, pô. Os caras investem. Pô, um jogador do Real Madrid, aquele zagueiro lá, os caras pagaram 350 milhões. Um jogador. Pô, o Manchester City foram 900 milhões. Então, o que a gente tem que entender, e aí isso deu pra nós, não sei se o Capriotti, o Souza e também... Quase com uma linha de 5, mais uma linha de 4 na frente, ali, e você vê que fica praticamente 2 jogadores na frente sozinhos para puxar o contragolpe. Que o Paris Saint-Germain atropelou ali. E a bola nunca, eles jogaram para trás, aí o Renato falou assim: eu vou manter meu time na cabeça dele. Vou neutralizar isso aqui, que é a única chance que eles têm de contra-ataque, e vou poder liberar meus jogadores mais pro jogo. Tanto é que, para jogar da forma como ele jogou e chegar roubando uma bola com 4 jogadores na área, que os caras têm mais liberdade, que eu não faço assim, ó. Você vai atacar, você olha para trás, tá protegido. Tá protegido. Galvão, nos 4 jogos do Fluminense, só tomou gol em um jogo, tá? Isso, só tomou 2 gols no campeonato inteiro. Mas hoje o Fluminense foi gigante. Mais uma vez, um time de guerreiros, como a torcida grita muito. E mais uma resposta. Futebol não é só feito de dinheiro. A Inter é um grande time. Está naquela primeira prateleira, já esteve, talvez não esteja mais, mas é vice-campeã da Champions League. Mas volta para Milão mais cedo do que imaginava, isso eu tenho certeza. Renato, aí vai recado para você. Eu já digo isso há muito tempo. Você, hoje, é o nosso melhor técnico. E seus jogadores acreditam em você. Eles amam essa camisa e deram a vida em campo pela forma como o Fluminense jogou. E no canto da torcida do Fluminense, que todos sejam abençoados por João de Deus. Tá valendo, né? O que tá valendo é essa festa tricolor no Rio, Charlotte e pelo mundo, e a vitória como foi, com um gol do Cano aos 2 minutos, com um golaço do Hércules aos 49 da segunda etapa, com o Fábio, olho nesse garoto, tá? E até pegando do meu amigo McAllister, a expressão que eu acho genial, um dia o Fábio vai contar aos netos dele, daqui umas 2 semanas, que ele fez mais uma grande defesa, grandes defesas, teve 2 bolas na trave, mas só no finalzinho. O Fluminense jogou bem, espelhou taticamente, né?
O Renato é bom treinador mesmo. Gosta ou não gosta, ele tem sacadas muito boas. Ele não é tão bom quanto ele acha, mas ele é muito melhor do que a gente acha dele, né? Tem muito mérito dele, da comissão técnica, tem muito mérito desse que pra mim é o melhor jogador até agora da Copa, que é o Arias, de novo eleito o melhor melhor da partida e melhor por enquanto da Copa do Mundo. É o MVP dele já nesse Mundial de Clubes. No SofaScore eu não sei exatamente como tá, mas ele tá entre os 5 melhores e pra mim é o melhor, tá? Não é o melhor jogador, mas de novo é o melhor do torneio. O Schillaci não era o melhor jogador, nem da Juve, foi pra Copa, fez o que fez, e nessa Copa o Fluminense estava fazendo o que fez contra o vice-campeão da Europa. Mas a Inter não tem mais o mesmo treinador, ok. A Inter perdeu o Çalhanoğlu, faz falta. A Inter só hoje teve o Thuram e não estava no nível legal, ok. Mas o que o Fluminense fez hoje é mais uma vez histórico. O Renato, ele é um técnico que tem números muito bons no futebol brasileiro. Como você disse, o Flávio fala direto. Tem muita gente que vem de fora, muito técnico português, argentino, que tá aqui pelo passaporte e não justamente pela qualidade. Vamos usar um exemplo? O Renato é muito mais treinador que o Zubeldia, que estava no São Paulo até outro dia. O Zubeldia que é um cara que tem um título na carreira de 15 anos. Um título de Copa Sul-Americana pela LDU. Então, o Renato, muitas vezes, ele é um técnico subestimado. E, repito, meu comentário inicial, eu destaquei isso e vou destacar de novo. Que aula que ele tá dando para esses treinadores, gente da imprensa, torcedores que falam que o Renato não tem um repertório técnico. Porque o time do Renato no Fluminense normalmente joga com 2 volantes e um meio-campista central armando a equipe, que é o Paulo Henrique Ganso. Já contra o Borussia Dortmund, ele faz uma mudança no esquema, ele bota 3 volantes, e aí ele entra com o Martinelli, Nonato e o Hércules, e aí eu vou destacar daqui a pouquinho a Copa do Mundo de Clubes que faz o Hércules, e não tô falando isso por conta do gol de hoje. Ele faz uma mudança tática que mexe com a cabeça do Borussia Dortmund. E o Dortmund um pouco cria contra o Fluminense. Uma mudança tática que foi crucial. No jogo seguinte, ele pega o Ulsan. E aí, mais uma vez, ele vai muito bem e volta com o meio-campista armador, o Paulo Henrique Ganso. Um jogo em que o Fluminense era favorito, em que o Fluminense ia sair mais pro jogo, criar mais oportunidades. Aí ele tem um entendimento de, opa, esse jogo não precisa ser tão retranqueiro. Eu posso sair mais pro jogo, vou botar o Paulo Henrique Ganso aqui no lugar de um dos volantes. E hoje, de novo, ele faz uma terceira mudança tática, que é colocar 3 zagueiros, Inácio, Freitas e Thiago Silva. Ele fez uma leitura muito certa do jogo. Vamos ali espelhar um pouco do time da Inter de Milão, e a Inter não jogou. Enquanto o Fluminense tentou propor jogo, a Inter de Milão, repito, não criou grandes oportunidades. Depois, quando recua o time, aí começam a surgir as chances que o Lautaro Martinez desperdiça. Uma que o Fábio faz uma defesa sensacional, outra bola na trave, já com 2-0 de Marco também acerta o travessão. Então, o Renato Gaúcho é, pra mim, o principal destaque do Fluminense nessa Copa do Mundo de Clubes. E você não pode tirar a grandeza desse resultado. Tinha um jogo marcado lá. Tava quente, o calendário... Tá, mas os 2 times foram. E o Fluminense venceu por 2-0. Não foi só esse gol lá no início. Então eu acho que hoje sai muito grande o Renato, pela abordagem do jogo. Sai maior, quase... Eu não consigo descrever o tamanho do Arias. Você acredita que o Fluminense vai chegar mais longe na competição? E a mídia se rendeu realmente para o Renato Gaúcho? Deixe sua opinião nos comentários e deixe seu like. Se inscreva no canal e até a próxima.